Qual é o alcance desse giro europeu assim do presidente Xi Jinping nessa semana? Ele consegue o que exatamente? O que ele busca exatamente? O que você acha, Carolina? Olha, Gaspar, é a primeira visita, não é, à Europa em 5 anos, né, pós-pandemia. Então, acho que é simbolicamente muito importante, até porque o mundo mudou completamente nesses últimos 5 anos, né? Além de pandemia, a gente tem guerras, né? Desde o início, falando agora, trazendo para esse conflito europeu mais intenso, desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que a China foi sendo muito cobrada, não é? Xi Jinping foi sendo muito cobrado para se posicionar, usar seu poder de influência para fazer com que a Rússia desista, não é? Negocie em prol da paz. E esse foi o foco, de acordo com as reportagens que nós já vimos do início da visita, que foi pela França. Esse foi o foco das conversas com o presidente francês, com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. Foi realmente a cobrança da Europa para que Xi Jinping haja como um influenciador junto à Rússia e Vladimir Putin pelo fim da guerra contra a Ucrânia. E, para além disso, a gente tem as questões econômicas também, né? A China, como grande potência mundial também, sempre em cenários delicados com a União Europeia. A União Europeia, por exemplo, se queixa muito e atua muito forte com relação à concorrência dos produtos chineses, né? Diz que isso prejudica muito o mercado europeu. Então, é uma visita que, na minha opinião, tem diversas facetas. Tem a faceta europeia, mas ainda vai ter a Sérvia, ainda vai ter a Hungria, que está na União Europeia, mas é um país que tem as suas especificidades também, por conta da liderança, Viktor Orbán. Então, acho que ele juntou aí muita coisa para mostrar para o mundo que consegue se mover muito bem no meio de agentes com perfis variados. Toda a tentativa do Macron de se aproximar, de ter uma relação assim com Xi Jinping, será que funciona? Macron gosta desses desafios. Ele gosta de conversar, ele gosta de tentar persuadir. Ele sabe que talvez ele não vai convencer a China a forçar a Vladimir Putin a parar a guerra, mas talvez ele vai poder influir para pedir para a China parar de mandar tecnologia para a Rússia, de não usar os satélites a serviço da Rússia. Ele pode ter uma influência sobre isso. Ele tenta, pelo menos. Sem as devidas proporções, ele tentou também a mesma coisa com Lula, quando ele veio aqui. Ele sabe que Lula tem uma posição diferente sobre a Rússia, sobre um monte de temas internacionais. Eu perguntei, quando ele falou, por que ele insiste tanto sobre essas questões? O que a França me respondeu na época foi: tem que conversar, mesmo se a gente não concordar. Tem que conversar, tem que tentar. E ele quer adquirir um certo protagonismo, né? Ele busca isso, né? Claramente, ele tem mais protagonismo internacional, talvez, do que na França, onde ele fica mais impopular. Agora, ele tem um jeito de fazer as coisas, de quebrar o gelo, de levar. Ele convidou Xi Jinping lá nas montanhas, nas Pirineus, perto da Espanha. Deu um monte de mimos, de presentes para ele, uma camiseta do Tour de France, a camiseta amarela, a camiseta do vencedor. Coisas culinárias também, né? Ele convidou para um restaurante, eles jantaram junto, infelizmente, tinha muita neblina, então não podia ver a paisagem, enfim. Mas aparentemente Xi Jinping gostou muito do queijo, falou que o presunto era muito bom, que ia levar para casa também. Então, essas pequenas coisas que o Macron sabe fazer como líder de um país que pode ser amigo de um lado, que sabe que na frente dele ele tem um ditador e que não vai fazer compromisso sobre os direitos humanos, mas enfim, sobre algumas coisas ele pode conseguir. Ele conseguiu, por exemplo, que a China não vai taxar o conhaque, que é uma pequena vitória, mas que já é uma vitória. Agora, Otinho, não deu bola para o Sunak, né, para o primeiro-ministro do Reino Unido. Faz falta? O Sunak ficou triste, não? Eu acho que, tem alguns no governo inglês que têm um delírio que o país ainda é um superpoder, né? A mensagem que a China está passando claramente: vocês são insignificantes, você é uma ilha pequena no Mar do Norte, conhece o seu lugar.
Isso é claramente... Vocês não são nem da União Europeia? Isso. Então, claramente. Essa coisa de receber, que Carolina estava falando, eu lembro alguém, um presidente de um país da África, falando, sabe o que a gente recebe dos Estados Unidos? Uma palestra sobre a necessidade de privatizar nossos... Sabe o que a gente recebe de China? Um aeroporto. Então, sabe uma coisa? Uma estrada? Eu vou fechar com a China.